Olá, meus amigos, minhas amigas, é o Ivani por aqui, tudo bem com vocês? Nós fizemos uma pesquisa alguns dias atrás para entender as principais dificuldades e oportunidades na publicação de artigos dentro da nossa rede, tá? E surgiu um material muito legal, muitas respostas, foram diversas pessoas que responderam, e eu achei interessante compartilhar com vocês quais as principais dificuldades para escrever artigo. Por quê? Porque assim nós entendemos melhor as dificuldades das pessoas que estão na nossa rede aqui da editora e ao mesmo tempo começamos a pensar soluções para elas, tá? Então eu selecionei as 10 principais dificuldades que as pessoas têm. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo e você vai poder ver ele com calma, com o tempo, que ela vai estar sempre aqui disponível aqui na nossa timeline do Facebook, nossos canais, eu acho que a gente vai botar no YouTube também, no Instagram, para que você possa entender. E se alguma dessas dificuldades for sua também, eu vou tentando aqui apresentar soluções para cada uma delas, e aí você vê também se essas soluções que eu proponho ajudam você a publicar com mais tranquilidade, tá bem? E também publicar mais, porque é importante que você mantenha a produção de artigos de forma sistemática na tua carreira. Não importa se você já é mestre, doutor, se é graduando, graduado, pós-graduado. Publicação de artigos é um dos elementos que nós devemos manter de forma sistemática na nossa carreira, tá bem? É importantíssimo. Eu recomendo sempre os amigos e amigas com quem dialogam comigo, pelo menos um artigo por semestre, até conquistar o que você quer. Tá? Se você quer ser professor universitário, se você quer entrar no mestrado, entrar no doutorado, se você quer ser o professor daquela escola particular da tua cidade, onde demanda um pouco mais de experiência, publicação é muito importante, tá bem? Então, pelo menos um por semestre, até você conquistar aquilo que você almeja, tá? Então, é muito importante fazer isso, tá bem? Vamos às perguntas, vamos às dúvidas que incomodam as pessoas e não publicar, tá bem? E aí eu vou tentando aqui elaborar com vocês as saídas destes problemas, beleza? Número 1, falta de tempo para escrever, tá bem? Falta de tempo para escrever artigo. Meus queridos, minhas queridas, na verdade, as pessoas que estão dizendo o seguinte, eu ainda não estou dando prioridade para escrever artigo. Não é falta de tempo, tá? É que ainda não é uma prioridade vital. A pessoa ainda não entendeu a importância de um artigo publicado e por isso ela vai deixando para lá. Quando sobrar um tempinho, de repente nas minhas férias e assim por diante. As desculpas são as mais variadas possíveis, tá? Mas a falta de tempo, quando eu leio aqui, eu não tenho tempo. Deixa eu perguntar, você quer ou não quer evoluir na carreira? Quando? Hoje ou daqui 10 anos? Hoje ou nas tuas férias? Tempo é você que faz. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você faz para escrever o teu artigo. Meus queridos, minhas queridas, escrever um artigo em 30, 60 dias a gente faz. Então, você não precisa parar de fazer tudo o que você gosta a vida inteira para escrever um artigo. Não, você tem que parar 30, 60 dias, fazer as leituras, fazer os fechamentos, construir o corpo do texto e enviar para a editora, para a revista acadêmica que você quiser. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Se ninguém está sendo franco assim com você, desculpa, eu faço esse trabalho sujo. Tá? Tô brincando aqui contigo. Ó, é muito importante você entender de uma vez por todas isso. Não é falta de tempo, é não priorizar. Quando você prioriza, você acha tempo. Beleza? Número 2. Pessoal, tem gente que acha difícil formatar um artigo. Pede ajuda, meu querido, minha querida. Pede ajuda. Escreve o texto do jeito teu mesmo e depois você pede ajuda para formatar. Quando a gente não sabe, a gente pede ajuda. Essa é a saída. Simples assim. Segunda coisa, eu vejo muito, leio muito artigo, então eu vejo estruturas das mais diversas formas. Então eu quero dizer para você, não existe um padrão de artigo. Você pode escrever artigo de várias maneiras, com várias estruturas.
de repente, aquilo que você está dizendo, eu não sei fazer formatação, talvez já seja um modelo plausível que você pode utilizar. Você faz uma introdução, você vai colocar alguns subtítulos no teu desenvolvimento, considerações finais, referências bibliográficas. Qual é a dificuldade de formatar assim? Para de inventar história, escreve. E se você acha que não está bem estruturado, mostra para alguém. Eu não consigo conceber que você não tenha alguém para dialogar sobre o teu texto. Teu orientador, teu professor, teus amigos, tuas amigas, teus colegas de faculdade, de trabalho, de mestrado, de doutorado. Você vai ter alguém para ajudar. Não se fecha, tá? Se abra, peça ajuda. Formatação não pode ser um limitador nosso para produzir. E uma terceira dica que é bem legal, leia os artigos, veja livros de coletânea, revistas acadêmicas, observe a estrutura que as pessoas usam, aprenda por osmose, aprenda olhando os outros, aprenda como que os outros escreveram. A estrutura eu estou falando, não estou falando nem de ler os artigos, estou olhando a estrutura, apresentação ou introdução, como é que ele usou, se dividiu ou não dividiu, o desenvolvimento, como é que fez as considerações finais, as referências. Utiliza o que já tem pronto para você evoluir, beleza? Simples assim. Número 3, minha dificuldade é manter o foco, organizar as ideias de forma coerente. Bom, aqui já é um probleminha um pouco mais complexo, tá? Manter o foco é uma capacidade que você vai ter que ter de deixar de lado aquilo que não precisa ir para o teu texto e ficar só com o essencial. Eu sei, porque já produzi vários artigos, que dá vontade de falar um pouco de tudo. Fica parecendo que o nosso texto vai ser criticado, vai ser questionado se eu não tratar dessa veia, dessa linha, desse autor. Mas, novidade para você, não cabe tudo dentro de um artigo. Tá? Não cabe tudo, nunca vai caber. Então tá tudo bem, manter o foco é isso, é selecionar os teus autores, selecionar as obras, fica com elas, tá? Elabora tudo que você consegue, pode e deve elaborar a partir delas e esquece o resto, tá? Deixa para um próximo artigo, tá? Se é um autor que você acha importante, mas não coube agora, escreve um outro artigo amanhã, depois, tá? O mundo não vai se acabar, tá? Você tem tempo para escrever mais. Então manter o foco é isso, seleciona o que é preciso e fica concentrado nisso. E organizar as ideias de forma coerente, está ligado a isso. Como você fica pipocando nos autores e nas ideias, você se perde. Quando você manter o foco nos autores, as suas ideias vão assumir uma linha, vão encontrar esse caminho, e aí o teu texto vai fluindo. Tá? Eu uso umas estratégias, às vezes, quando eu estou começando a escrever um texto, eu organizo o índice. É minha coluna vertebral. Muda um pouquinho durante a elaboração, mas basicamente eu sigo aquelas diretrizes que eu construo. Olha, na introdução eu vou colocar isso, isso e isso. No desenvolvimento, desenvolvo isso, isso e isso. Esses autores, essas ideias. As conclusões, isso, isso e isso. Tá? Isso ajuda eu aí a produzindo sem escapar para outros caminhos. Então, talvez seja uma dica para você organizar as ideias de forma coerente, tá? E, claro, sempre que você termina um texto, termina mesmo que de forma provisória, tem que compartilhar, tem que dialogar sobre ele. Você tem que dar para 1, 2, 3 pessoas lerem, receber o retorno delas, e aí sim você fecha, né? Fazendo os acréscimos que as pessoas compartilham com você, tá bem? Não deixe para a revista acadêmica avaliar o teu texto, para a editora que você quer publicar avaliar o teu texto. Antes de mandar para esses lugares de publicação, você compartilha, tá? Eu chamo, num curso que eu dei, de cúmplice dialógico. Tá? É um companheiro de caminhada, é um companheiro de escrita, é um companheiro de produção de conhecimento. E você compartilha com esses companheiros, com essas companheiras, e o teu texto evolui, porque tem o olhar de outras pessoas sobre aquilo que você está pensando. E a gente cresce tanto compartilhando. Então pensa nisso, tá bem? Vamos lá, número 4 agora. No que diz respeito à fundamentação teórica. As pessoas têm dificuldade de produzir um artigo porque não conseguem fundamentar, ou seja, dar a base teórica
do seu texto. Gente, isso é falta de leitura, tá? Isso é falta de leitura. Para você melhorar a fundamentação teórica, você tem que ler bastante teoria. Então, se você vai falar de educação popular, de educação crítica, você tem que ter lido e entendido, por exemplo, a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Tá? Se você vai falar sobre capital social, tem que ter lido Bourdieu. Se você vai falar sobre contemporaneidade líquida, vai ter que ter lido Bauman. Tá? Então, veja, se você não está entendendo nem o que eu estou dizendo, é sinal que você lê pouco e não está lendo os nossos textos contemporâneos. Só para dar exemplos, tá? Poderia ser qualquer outra área, na psicologia, na psicanálise, Freud, Lacan, tá? Winnicott. Tem vários autores que são, vamos dizer assim, obrigatórios para você poder construir sua fundamentação teórica. Se você não consegue fazer isso, é porque você leu pouco até agora. Tá? Não é o fim do mundo, não se atire pela janela. Calma. Você tem que pegar e ler mais. Então, se você não sabe o que ler, pergunta. Tá? Para o teu orientador, para o teu professor, né? Para as pessoas com quem você dialoga sobre suas produções. Olha, estou escrevendo um texto sobre, por exemplo, sobre educação crítica. Eles vão dizer, leia Paulo Freire, leia Gadotti, leia Saviani, tá? Eles vão dar dicas de leitura que são os pensadores daquele tema. E aí você constrói uma fundamentação teórica muito mais consistente, mais sólida. E aí teu texto vai, porque daí você tem o arcabouço teórico claro para fazer a discussão, tá bem? Não tem outra receita aqui. Ninguém vai construir para você a fundamentação teórica. É você que tem que fazer, tá bem? Então, a dica é a leitura, tá? E é uma parte gostosa de ler, porque vai clareando as tuas reflexões quando você lê os fundamentos, beleza? Ótimo. Viu? Não é difícil. Dá trabalho? Claro que dá fazer tudo isso aqui que eu estou falando, mas é muito bacana, tá? Número 5. A dificuldade é adequar o conteúdo do artigo ao escopo da revista de interesse. Olha que interessante. Adequar o conteúdo do meu artigo à revista, ou eu diria também à editora do meu interesse. Veja, não existe esse caminho. Vou ser bem claro para você. Você não adequa o conteúdo do teu artigo à revista que você quer publicar. Você tem que encontrar a revista adequada ao artigo que você produz. A não ser que você seja um interesseiro, um vendido. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho interesse de publicar, nem que seja de um tema que eu não reflito, que eu não tenho conexão, mas eu quero ter um texto numa revista acadêmica, numa editora, então eu vou escrever de acordo com o que eles querem. Não existe isso, meus queridos e minhas queridas. Você encontra a revista certa para o teu texto. Então, você já tem um texto, um tema que você gosta, que você tem compromisso, que você reflete. E aí você vai pegar esse teu texto e tem várias revistas acadêmicas diferentes. Existem várias editoras diferentes. Em alguma delas, você vai encontrar um espaço para o teu texto, porque ela tem interesse no teu texto. Ela está já buscando o texto de acordo com essa reflexão que você fez. Então, não existe adequar o conteúdo à revista. É você adequar a revista ao teu texto. Eu sei que pode parecer estranho essa reflexão talvez que eu estou fazendo aqui contigo, mas isso existe. Existem centenas de revistas acadêmicas. Talvez simplesmente você ainda não conheça todas. Tá? Então, dá uma procurada melhor, busca melhor o teu tema em relação às revistas que existem. Não existe uma revista só, tem várias revistas boas, tem várias editoras muito boas que publicam artigo. Então você vai poder encaixar o teu artigo, o conteúdo do teu artigo a esse escopo. Beleza? Inverte o jogo, que vai ficar melhor. Você não vai precisar fazer um texto que você não tem interesse de escrever, mas vai fazer para ter uma publicação. Isso não vai resolver você no futuro. Por quê? Porque vai fazer você pulverizar os teus escritos. E as pessoas vão dizer, mas que pessoa é essa? Hoje escreveu sobre educação inclusiva, depois sobre educação freiriana, depois estava escrevendo sobre EJA, depois estava escrevendo sobre universidade.
Afinal de contas, o que ela quer da vida? Agora, se você tem 4 artigos nessa revista sobre EJA, nessa editora sobre EJA, outro texto, tá? Um outro texto ainda numa outra editora sobre EJA. Você olha, essa pessoa é uma especialista em educação de jovens e adultos. E o que nós queremos aqui para essa vaga de emprego, para esse seminário, para esse fórum, é um especialista em educação de jovens e adultos. E aí você é a pessoa. Você entende a diferença entre ajustar o teu texto à revista? Você vai pipocar. Não, você escreve sempre sobre o teu tema de interesse. Vários textos, várias visões, várias perspectivas. E aí você publica esses textos. E você mantém a tua linha de pensamento. Aí você se torna referência num tema. Aí você se torna referência no tema. É assim que acontece. Beleza? Espero que você tenha entendido isso. Isso vai ajudar muito você a evoluir profundamente. Tá bem? Continuando, vamos lá. Número 6. Olha só que interessante essa dúvida aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade em expor meus pensamentos. Às vezes fica redundante, muito repetitivo. Consigo fazer um texto coeso, no entanto, rodeio muito em demonstrar as informações. Queria melhorar nesse quesito. Se você está rodeando demais, você precisa melhorar a tua escrita. Tá? Tira os excessos, tira muita exemplificação. Um artigo, ele é um texto mais coeso. Tá? Ele é um texto sintético, sintetizante de ideias. Então você tem que evitar dar muito exemplo, evitar ficar falando da mesma coisa, repetir frases do que você já disse. É um desafio mesmo de escrita, tá? Você vai perceber que o teu texto, nesse formato aqui, ele vai ficar com 20 páginas. Um artigo bom, 12 a 15, tá beleza. Beleza. 12 a 15 páginas. Se você conseguir fazer um de 10 páginas bem feito, nota 10 para você. Então, essa questão da redundância, do repetitivo. Notou que está repetitivo? Extrai a frase de repetição. Não precisa. Se já está dito no corpo do texto, não repete. Tá? Se é redundante, elimina as redundâncias. Tá? Elimina as redundâncias. Tá? Se você precisa de muitos dados para demonstrar uma informação, talvez essa informação ainda não esteja clara para você. Um pouquinho mais de leitura, encontrar o gráfico certo, a planilha certa, trazer para uma planilha dentro do texto mais colunas, né, para demonstrar mais informações, e aí você elabora sobre essa planilha. Tá? Não enche o teu texto de gráfico, de planilha, não fica bonito, não fica legal. Não estou dizendo que é errado ou que é certo, tá bem? É que quando as pessoas vão ler um texto, elas querem ir direto ao ponto. Direto ao ponto. Tá? Então isso é muito importante você prestar atenção. Tá? Se quer melhorar nisso, uma dica que eu dou sempre. Leia outros artigos e observe como que as pessoas construíram a sua reflexão. Perceba se elas usam 1, 2 ou 3 ideias, ou só 2 ideias principais e elaboram forte elas. Né? Veja o quanto de foco elas dão na informação, no exemplo. Tá? Veja se elas ficam se estendendo no exemplo, se elas ficam mais no tema central, tá? Evitando digressões para outras falas. Tá? Então, assim, ó, é uma questão de prática de texto. Tá? Você termina o teu texto, aí você relê ele e vai eliminando essas coisas que você veja. Você já está dizendo aqui, eu sou redundante, eu sou repetitivo. Retira a redundância, retira as repetições e veja quantas páginas sobram. Daqui a pouco você mesmo já está dando uma polida no teu próprio texto. Você está com 15 páginas, terminou com 13, com essas eliminações da redundância, das repetições, você começou a extrair alguns exemplos em excesso, tá tudo bem, tá lindo, tá bom. Bola para frente, tá bem? Agora, se o teu texto tem só 5, 4 páginas, aí você tem que estender mais ele. Mais leitura, mais prática de escrita, tá? A dica que eu dou para todo mundo que conversa comigo. Leia mais. Mais artigos, mais livros sobre o tema, e aí você engrossa o teu arcabouço teórico e prático, tá? É sempre bom exercitar sobre aquilo que a gente está escrevendo, então faça isso. Traga exemplos práticos, traga exemplos reais, não só conjecture, ok? Beleza? Olha só, o número 7. Nunca tentei
pois não sei por onde devo começar. Eu nunca publiquei artigos, não sei por onde encontrar um tema, não sei selecionar o tema, como e quanto é o ideal escrever. Veja só, gente, isso aqui é uma dificuldade bem de iniciante, né? Talvez essa pessoa não tenha nem noção do que é um artigo em si, um artigo acadêmico, né? Mas veja só, se eu estou conversando com alguém que nunca escreveu, eu digo o seguinte, ó, qual é o teu tema de interesse? O que você quer para a tua carreira? Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu gosto do Paulo Freire, então eu vou escrever sobre Paulo Freire. Mas eu pergunto, você vai trabalhar com EJA? Você vai trabalhar com educação em movimentos sociais? Você vai trabalhar com educação popular? Não. Então não faz muito sentido ficar escrevendo sobre Freire. É bom ler Freire porque serve como um todo. Mas se você vai fazer um trabalho com EJA, é muito importante você ler Freire, entender o método Paulo Freire. E aí, o que eu digo é o seguinte, eu não escrevo por esporte, para me divertir, simplesmente por escrever. Eu escrevo com intencionalidade. Entendam o que eu vou dizer. Quando eu escrevo, eu tenho interesse na minha escrita, que ela me projete enquanto um especialista num tema. Então, para você começar, com essas dúvidas iniciais aqui, escolha como que você quer ser visto. Você quer ser visto como um especialista em educação popular? Escreva a partir de Freire. Quer ser visto como uma pessoa apta a ser professor universitário? De repente, escreva a partir de Saviani. Então, vamos lá. Como escolher um tema? Eu sugiro, escolha um tema a partir da tua intencionalidade. O que você quer? Qual que é o teu desejo? Muitas pessoas dizem, eu adoraria trabalhar com inclusão. Então escreve sobre educação inclusiva. Faça 1, 2, 3 artigos sobre isso. Perfeito. Você vai trabalhar com EJA. Faça artigos elaborando sobre educação de jovens e adultos. É assim que a gente começa, sabe? Por onde devo começar? Pelas leituras de livros, referências nesse tema que você quer se projetar. Nesse tema que você quer ser reconhecido, tá bem? Então o teu texto não é uma escrita só por escrever. Você já escreve se projetando naquele tema que você tem interesse. Aí começa a ganhar sentido a escrita. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Isso é muito importante, tá? E se nunca publicou, tá dormindo nas paias, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Tá dormindo nas paias. Tem que escrever. Tem que. Se você quer entrar para um mestrado, entrar para um doutorado, escrever agora já. Terminou de ver esse vídeo, vai escrever. Vai escrever o teu artigo. Porque quem não publica tem mais dificuldade de entrar para um mestrado ou para um doutorado. Então, quando que começa? Na graduação a escrever. Você não precisa se formar para escrever. Você pode escrever enquanto graduanda. Pode escrever na pós-graduação, numa especialização. Aproveita o teu estudo para produzir artigos, gente. Tá? Produzam artigos. Artigo abre portas. Tá? Vamos adiante. Olha só. Número 8. Não sinto nenhuma segurança em escrever. Sinto que não tenho conhecimento suficiente sobre nenhum tema para poder escrever algo relevante. Por outro lado, também me sinto inseguro enquanto escritor, mesmo sabendo que só se aprende a fazer algo fazendo. Essa pessoa aqui não precisa de mim, precisa de um psicólogo, um psicanalista. Queridos, queridas, não caiam nessa armadilha. Eu tenho insegurança. Quem não tem? Vocês acham que eu escrevo o texto e estou assim pleno e seguro de que ele é o texto final, que ele é o texto definitivo sobre o tema? Não! Ele é mais um texto que eu escrevi, com todo o meu esforço, com toda a minha intencionalidade, com todo o meu carinho e amor pelo tema, com o meu desejo de compartilhar. Agora, eu não tenho certeza de que ele vai revolucionar o mundo, e nem é para isso. Ele é uma contribuição minha no campo de estudo e pesquisa que eu tenho. Né? Então não se preocupe em escrever algo relevante. Calma, vamos baixar a bolinha. Vamos começar, vamos contribuir. Se é relevante ou não, a história vai dizer.
Você mesmo vai notar que um texto escrito hoje, ele pode ser reescrito amanhã e aí se tornar muito mais relevante. Por quê? Porque você colocou ele à prova. Você colocou ele para o diálogo. Ah, isso é muito importante, muito relevante. Então não se preocupa com isso, tá? Estou inseguro enquanto escritor. Todo mundo tá. Não é um privilégio de ninguém a insegurança na hora que a gente escreve. A gente escreve com boas intenções, mas nós não sabemos a pertinência ou as críticas que a gente vai ter sobre o texto, tá bem? Não fiquem pensando nisso, sabe? De segurança, de relevância. Escrevam, comecem. É uma longa caminhada até os nossos artigos ficarem muito bons. É uma longa caminhada. Tá? Escreva junto com seus amigos, suas amigas, e tudo vai dar certo, beleza? Número 9, quase chegando no fim. Depois da minha pós-graduação, fiquei sem produzir trabalhos acadêmicos e me encontro desatualizada. Claro que se encontra desatualizada. Por quê? Porque você parou no tempo. E se você para, você fica para trás. Tá? Então, olha só. Fez a pós, produziu um artigo, fica no tema, continua lendo. Lendo. Leu mais, juntou mais detalhes, escreve um outro artigo. É o que eu digo sempre. Um artigo por semestre até você conquistar o que você quer. Mas, Ivane, o que é que eu quero? Diga você. Projete o teu sonho. Quer ser professor universitário? Quer entrar para o mestrado? Quer entrar para o doutorado? Quer ser mestre? Quer ser doutor? Quer ser professor de escola particular para ganhar um pouco mais? Projete teu sonho. Enquanto isso, um artigo por semestre até conquistar o que você quer. Vou repetir. Um artigo por semestre até você conquistar o que você quer. Não tem outro jeito. Tá bem? No universo acadêmico, artigo é chave para abrir porta. Se você não tem artigo publicado de forma consistente, demonstrando a tua disposição em estudar, demonstrando a tua disponibilidade de trabalhar forte num tema, você está fora do jogo. Só para falar aqui do campo profissional. Do campo pessoal, você vai estar desatualizada. Tá? Tem um livro que eu comprei há poucos dias. Quem não publica, desaparece. Tá? Elaborando isso mesmo. Olha, a produtividade de textos no meio acadêmico é uma obrigatoriedade. Se você agora não produz e porventura conquista algum espaço de trabalho no campo da faculdade, da universidade, você vai ter que produzir. E aí você vai sofrer pra caramba. Então, já cria o hábito da escrita. Tá bem? Seja na pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações, vai escrevendo permanentemente, né? Vocês já sabem da dica. E para fechar o nosso vídeo aqui, olha só, gostaria de ter informações, orientações. Afinal, vocês já escreveram muitos livros. É um recadinho para mim e para o Ivo. Sim, nós já escrevemos muitos livros. Eu já perdi a conta se são 17, 19 ou 21, tá? Entre organizações e escritas autorais nossas. Eu vou dar uma orientação, então, para vocês. Vocês, através de uma pergunta, vocês acham que esses livros vieram assim por iluminação do Espírito Santo? Não. Eles são fruto de uma profunda dedicação de leitura e de escrita. Tá? Esses nossos livros escritos e organizados junto com outros autores são fruto de muito trabalho. Não tem segredinho, não tem fórmula mágica. É ler, é fichar, é sublinhar, é anotar, é dialogar, é compartilhar esses textos, é fazer oficina sobre o tema e aí depois então publicar. Tá? É simples assim, não tem nenhum segredo. É publicar. E a gente vai melhorando a nossa escrita. Né? Se eu pegar o meu primeiro texto hoje, eu leio ele e digo, olha, podia mudar isso. E aí ele vai melhorando. O que eu escrevi há 5, 6, 10 anos atrás, já está melhorado hoje na minha mente e na minha prática. Tá? Então o que está escrito já não é mais o que eu faço e penso. É aquilo melhorado. Ok? Isso vai acontecer com vocês também. Tá? Escreva um artigo, ele sintetiza um momento da nossa vida sobre aquele tema, sobre aquelas reflexões. E a gente automaticamente vai, pelas leituras, pelos diálogos, pelo compartilhar de saberes que nós fazemos com os outros, que os outros fazem conosco,
Aí a gente evolui esse mesmo tema elaborado no artigo. Agora, de qualquer forma, tem que escrever artigo. Tá? Os artigos que nós já escrevemos já viraram livros, de quando ele vai elaborando e ampliando. Tá? Eles já fizeram parte de coletâneas de artigos e projeta muito a gente profissionalmente. Mas tanto é que vocês reconhecem isso, né? Quero orientações, afinal vocês já escreveram muitos livros. Vocês já sabem que nós sabemos escrever como? Pela nossa escrita, pela leitura dos textos que nós publicamos. Né? Não é porque vocês veem nossos vídeos. Vocês sabem que nós escrevemos bem, eu agradeço o elogio, porque vocês leem o que a gente publica. Se nós não publicássemos, vocês não diriam isso da gente. Então veja que isso é fruto de muito, muito, muito trabalho. Tá? Agora, o bacana é o seguinte, quanto mais você escreve, vai ficando mais fácil escrever, obviamente. Tá? Hoje eu escrevo com muito mais desenvoltura sobre educação popular do que eu escrevia há 10 anos atrás. Por quê? Porque tem um acúmulo de leituras muito maior, tem uma clareza muito mais do ponto de vista prático, e aí vai ficando mais fácil, tá bem? Então, vamos lá. A dica que eu deixo é, publique um artigo por semestre até você conquistar aquilo que você quer. Tá? Publique teu TCC, publique teu mestrado, teu doutorado, publique artigo 1 por semestre até você conquistar aquilo que você quer. Tá bem? Essa é a regra de ouro, não tem outra, tá bem? Espero que você se sinta motivado. Espero que essas respostas aqui ajudem você a clarear um caminho para você evoluir profissionalmente. E você entender isso, é preciso publicar artigo, escrever artigo. E artigo é prática, tá? Leia o artigo dos outros, olhe a estrutura, não olhe só o texto, né, e conteúdo, mas olhe a estrutura, daí assim você vai aprendendo a formatar e tudo mais. Tire tempo da sua vida para isso, porque isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida no futuro, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou muito grande esse vídeo, mas eu queria compartilhar essas 10 dificuldades, porque eu achei que era importante apresentar saídas dessas dores aqui, tá? Vamos conversando mais, a gente vai se encontrando nos próximos vídeos. Um grande abraço, força na luta!